Existem dias que tudo parece que está contra nós. Nada flui, os desafios se acumulam e parece que nada vai melhorar. Mas será que esses períodos difíceis são apenas desafios ou há também oportunidades de crescimento? Hoje nós vamos refletir como que podemos enfrentar esses dias com mais resiliência, encontrando a força interior para lidar com esses desafios. Para isso, nós vamos estudar as palavras de Joana de Ângeles, psicografadas por Divaldo Franco no livro Momentos de Saúde e Consciência. O capítulo que nós vamos estudar se chama Dias de Sombra, é o capítulo 14. Se você quiser se aprofundar um pouco mais na leitura do livro, eu te recomendo. Ele está aqui também no link da descrição, disponível na Amazon. Então, nesse capítulo, nós vamos buscar alguns trechos para elucidar aqui essa conversa que eu quero ter contigo. Então, tem um parágrafo aqui nesse texto que ela diz o seguinte: quem lhes padece a injunção tende ao desânimo e refugia-se em padrões psicológicos de alta aflição, de infelicidade e de desprezo por si mesmo. São esses dias de provas, e não para desencanto, de desafio e não para cessação do esforço. Está um ponto essencial. Momentos difíceis não são necessariamente sinais de fracasso, e sim testes que nos convidam a crescer. É natural que, diante de situações desafiadoras, nós nos sintamos cansados, com medo, com dúvida, mas devemos nos lembrar que essas dificuldades, elas são transitórias. O verdadeiro perigo está em permitir que esse desânimo nos paralise. Por esse motivo que Joana de Ângeles, ela ressalta, são esses dias de provas e não de cessação do esforço. Muitas vezes, diante de um problema, a nossa primeira reação é a resistência e a negação. Portanto, se nós estamos trabalhando conscientemente esse autodescobrimento, nós podemos observar essas situações como oportunidades. Perceberemos que esses desafios são oportunidades que muitas vezes estão desenvolvendo a nossa paciência, a nossa coragem, a nossa resiliência. Por exemplo, pessoas que enfrentaram crises financeiras, problemas de saúde, perdas significativas e ainda assim encontraram uma forma de se reerguer. O que essas pessoas fizeram de diferente? Aqui está um dos pontos essenciais, que é a capacidade de enxergar além da dor e buscar um significado maior diante das suas dificuldades. E ao invés de nós nos entregarmos ao desespero, nos perguntarmos o que eu posso aprender com isso, abrimos espaço para uma transformação mais profunda. E esses dias difíceis se tornam mestres valiosos, desde que nós estejamos dispostos a aprender com eles. Em outro parágrafo desse texto, Joana de Ângeles nos lembra o seguinte: quando recrudescem as dificuldades, maior deve ser o investimento de energias e mais cuidadosa a aplicação do valor moral na batalha. Desistindo-se sem lutar, mais rápido se dá o fracasso. E quando se vai ao enfrentamento com ideias de perda, parte do labor já está perdido. Esse alerta da mentora é muito importante porque quando tudo parece que está dando errado, a nossa mente ela pode se tornar um terreno fértil para o pessimismo. A dor, o desânimo pode nos fazer perder a clareza e nos afastar das soluções práticas. Porém, é justamente neste momento que devemos ser mais vigilantes. A mente, ela tem o poder de nos conduzir. E a maneira como lidamos com os nossos pensamentos é decisivo. Por exemplo, pense em um atleta que está participando de uma competição. Se ele iniciar a prova acreditando que ele vai perder, ou olhar para o seu adversário e acreditar que aquele adversário é mais habilidoso e que ele não vai conseguir competir com esse adversário, o nervosismo, a ansiedade começa a ganhar espaço e a performance dele é prejudicada. Se ele persistir, mesmo percebendo estas interferências, e se concentrar no que pode fazer de melhor, as chances de um resultado positivo só tendem a aumentar. Da mesma forma, quando enfrentamos dias difíceis, devemos aplicar a nossa força interna. O simples ato de respirar profundamente e focar em soluções ao invés de problemas já é o primeiro passo. Se permitirmos que o pessimismo tome conta da nossa mente,
ele se espalhará e vai tomar conta das nossas emoções, tornando estes momentos muito mais desafiadores. Mas se ao contrário disso, nós estivermos conscientes que é um dia desafiador, que é uma fase desafiadora, nós podemos enfrentar cada desafio com coragem e resiliência, como sugere a mentora Joana de Ângeles. Nós estaremos fortalecendo não apenas a nossa capacidade de superação, mas também a nossa confiança em nós mesmos. Neste mesmo texto, a mentora ela também nos explica um pouco sobre o perigo das influências externas. Nos dias sombrios, a sucessão de dificuldades pode não ser apenas um fruto de emoções e circunstâncias externas, mas também de influências espirituais desfavoráveis, como Joana de Ângeles nos alerta. Esses dias sombrios que acontecem periodicamente e, às vezes, tornam-se contínuos, vigia mais e reflexiona com cuidado. Um insucesso é normal, ou mesmo mais de um, num campo de variadas atividades. Todavia, a intermina sucessão deles pode ter gênese em fatores espirituais, cujas personagens se interessam em prejudicar-te, abrindo espaços mentais e emocionais para o intercâmbio nefasto contigo de caráter obsessivo. Esse ponto que a mentora traz, ele é extremamente crucial, porque quando nós estamos enfrentando uma sequência de dificuldades ou nós estamos vivendo um momento que foi muito desafiador, pode ter sido só um episódio, mas ele foi muito desafiador, isso pode fragilizar o nosso estado emocional. E o nosso estado emocional começa a dar espaço para essas energias externas. Imagine assim, que você está com a porta da sua casa fechada e de repente alguém começa a bater na porta. Só que você não tem uma tranca segura naquela porta. Então, quanto mais a pessoa empurra do outro lado, mais a porta cede. A pessoa empurra e a porta cede. Em algum momento, essa porta vai começar a ter algum tipo de fissura, algum tipo de rachadura. Ela vai ter condições, muitas vezes, de ver o que está acontecendo no interior. E a partir do momento que ela começa a ter conhecimento do que está acontecendo no interior, fica muito mais fácil para ela invadir. Então, o desânimo, a frustração, a desesperança são esses personagens que começam a bater na porta e começam a abrir essas brechas no campo energético, permitindo muitas vezes que essas influências negativas se aproximem. E esse estado mental fragilizado nos torna mais suscetíveis à inveja, a padrões espirituais que reforçam a negatividade, a presença de espíritos sofredores, obsessores que estão ali, vampiros energéticos. Por esse motivo é essencial manter a vigilância sobre os nossos pensamentos e emoções, especialmente nesses períodos. Por isso ela reforça no início do texto: os dias difíceis não é um momento para você fraquejar, não é um momento de você cessar esforço, muito pelo contrário, é um momento de você aumentar a sua vigília. Nos dias difíceis, a forma como reagimos vai determinar se sairemos fortalecidos ou se ficaremos presos em um ciclo em sofrimento. Existe um ponto aqui neste texto que ela fala o seguinte: quanto mais te irritares e te entregares à depressão, mais forte se te fará o cerco e mais ocorrências infelizes tomarão forma. Ela está falando sobre o fenômeno da sincronicidade. Eu acredito que vocês já tenham ouvido essa frase: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Aqui ele está falando um pouco sobre o pensamento depressivo, o pensamento pessimista. Quanto mais eu me mantenho dentro desta bolha de pessimismo, mais eventos sincronísticos, eu diria, se aproximam de mim. Qual que é a recomendação da mentora? Não te debatas até a exaustão, nadando contra a corrente. Vence-lhe o fluxo, contornando a direção das águas velozes. Esse exemplo do fluxo da correnteza nos ensina uma lição valiosa. Quando estamos, por exemplo, em um rio com águas turbulentas, lutar contra a força da corrente só vai nos levar à exaustão. Então, o caminho aqui da resiliência, o caminho mais inteligente é entender esse fluxo e usar essa força ao nosso favor. Da mesma forma, na vida,
Resistir de forma obsessiva em certas dificuldades, isso nos leva à exaustão e nos desgasta muito mais do que encontrar uma maneira de lidar com elas de uma forma estratégica. Se um dia para você parece repleto de obstáculos, em vez de insistir em algo que não está fluindo, é possível você mudar a abordagem. Uma conversa que você está percebendo que está gerando um conflito, por que não adiá-la? Se o trabalho naquele momento não está fluindo, pode ser a hora de dar um passo atrás, reorganizar as ideias. Então, nadar contra o fluxo é a gente insistir, mesmo vendo que está dando errado, percebendo que as nossas estratégias não estão funcionando. A forma inteligente é dar um passo atrás, se distanciar, se desassociar um pouco para perceber com mais clareza o cenário e a partir daí começarmos a lidar com essas situações de uma outra forma. A resiliência, ela não está apenas na nossa capacidade de suportar, mas também saber se adaptar ao fluxo da vida. Eu vejo a resiliência como se fosse um elástico. Então, é essa nossa capacidade de se estender. No entanto, se a gente faz esse movimento sem estratégia, na hora que a gente solta, isso pode nos trazer um desgaste. Se a gente não tem estratégia, imagine um elástico quando você puxa uma ponta e você não se prepara para receber quando ele volta. Isso pode te machucar. E se a gente faz esse movimento da vida sem uma estratégia, nós podemos sim nos sentirmos desgastados. E a resiliência não é isso. Resiliência é a nossa capacidade de extensão com estratégia. E após compreender a influência da nossa mente, das energias ao nosso redor, como nós reagimos a esses desafios, surge então uma pergunta essencial: como podemos colocar isso no nosso dia a dia? Joana de Ângeles nos ensina que nesses momentos devemos buscar aquilo que nos eleva e nos renova. No texto, ela diz o seguinte: o moto contínuo dos desacertos, mudando de paisagem mental, de forma que não vitalizes o agente perturbador. Ouve uma música enriquecedora que te leve a reminiscências agradáveis ou a planificações animadoras. Lê uma página edificante do Evangelho ou de uma outra obra de conteúdo nobre, a fim de renovares emocionalmente. Afasta-te do bulício e repousa. Contempla uma região que te arranque do estado desanimador. Pense no teu futuro ditoso que te aguarda. Eleva-te a Deus com unção e romperás as cadeias da aflição. Essas ações que ela traz são como pequenos raios de sol para atravessar essas tempestades. Quando nós escolhemos mudar o foco, alimentar a mente com boas influências e permitir também o descanso e a conexão com aquilo que nos agrada, abrimos espaço para que a luz entre. Isso não significa negarmos as dificuldades, mas sim escolher não sermos prisioneiros dela. Cada pessoa pode encontrar algo que ressoar contigo. Talvez para você funcione mais um momento de silêncio, para outro um caminhar no ar livre, a leitura de um texto inspirador, um vídeo como esse trazendo um novo ponto de vista. Lembrar que nesses momentos de sombra, o ideal é caminhar devagar. Certa vez eu recebi um conselho de uma velha sábia que ela dizia o seguinte: nos dias escuros é necessário caminhar devagar para que a gente saiba por onde a gente está caminhando. E a resiliência é sobre isso, é sobre você saber caminhar com estratégia. A pergunta que eu deixo aqui para você refletir é: como que você pode colocar esses ensinamentos e essas ações no seu dia para que você possa transformar esses dias sombrios em dias de sol? Sentido para você esse vídeo? Não esquece de curtir, comentar. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para receber as próximas notificações. E se você gosta desse tipo de tema, eu te convido também a participar do meu curso 21 dias de transformação, desenvolvendo a inteligência emocional e a resiliência. É um treinamento prático que tem como proposta te ensinar a colocar no dia a dia a inteligência emocional e a resiliência. Eu espero você. O link para se inscrever no curso está aqui também na descrição do vídeo. Até mais!